O termo fauvismo vem do francês fauvisme, oriundo de les fauves, as feras, que é como foram chamados pintores não seguidores do cânone impressionista vigentes à época. Foi uma corrente artística do início do século XX que se desenvolveu entre 1905 e 1907. Fazendo parte dos movimentos que iniciaram um tempo de ruptura com as estéticas precedentes, como o simbolismo. Nesta imagem vemos a pintura de Eliseu Visconti representando o simbolismo e uma outra que é de Maurice de Vlaminck representando a passagem para o fauvismo. Nesse período, a Europa estava em clima de contentamento diante dos progressos industriais, dos avanços tecnológicos, das descobertas científicas e médicas, ou seja, em plena Segunda Revolução Industrial, e ao mesmo tempo a disputa pelos mercados financeiros, o que futuramente ocasionou a Primeira Guerra Mundial. Uma das características é a máxima expressão pictórica, onde as cores são utilizadas com intensidade, além de outras, como a simplificação das formas e o estudo das cores. Esta é uma pintura fauvista feita pelo pintor George Braque, chamada A Oliveira Próxima à Estaque, que nos permite visualizar estas características. Os seus temas eram leves e não tinham intenção crítica. A exemplo disto, a pintura de Henri Matisse, La Musique, revelando apenas emoções, alegria de viver e a pureza. La Dança, também de Henri Matisse, nos demonstra isto. As cores eram utilizadas puras para delimitar planos, criar perspectiva e modelar o volume, despreocupando-se assim da realidade. Os principais pintores europeus do movimento fauvista são três. O francês André Derain, que foi um pintor autodidata e que teve entre suas obras mais importantes a pintura O Porto de Londres e a pintura O Porto de Collioure, onde vemos nítidas as características fauvistas. O francês Henri Matisse foi considerado como um dos três artistas seminais do século XX, tendo como suas principais obras Harmonia em Vermelho e Mesa de Jantar neste movimento. O também pintor francês Maurice de Vlaminck é o último dos principais artistas do movimento na Europa. São exemplos de suas principais obras Restaurant e Vista de Bougival, terminando essa sequência de principais pintores e obras modernistas da Europa. Já no Brasil, nunca houve pintores que pintassem declaradamente no estilo fauvista, mas conseguimos notar em alguns as características nítidas deste período. Não há dúvidas que o pintor mais fauve do Brasil foi Inimar José de Paula, que pintou muitas obras seguindo o estilo. A exemplo disso, trazemos as obras A Pequena Comunidade e Paisagem, que nitidamente tem uma grande proximidade com as características fauvistas. O fauvismo foi marcado por tentar se livrar das normas que eram obrigatórias para poder se fazer arte. Afinal, tudo deveria ser perfeito. Então, o fauvismo chegou disposto a trazer novas sensações, mostrando o lado mais livre dos artistas, mostrando seus verdadeiros impulsos, expressando este contexto modernista.